5 curiosidades sobre o PlayStation 1. O PlayStation quase foi da Nintendo. O PlayStation é fruto de uma parceria que não deu certo entre a Sony e a Nintendo no final dos anos 80, mas um protótipo dessa colaboração quase viu a luz do dia, o Nintendo PlayStation. O console era a primeira tentativa da Sony de criar um videogame. A ideia era simples, criar uma expansão do Super Nintendo com leitor de CD. O problema é que a dona do Mario não ganharia dinheiro com a venda de discos, apenas com a de consoles. Por isso, a empresa decidiu acabar com a parceria de repente. Anos depois, a Sony utilizou do conhecimento adquirido para criar o PlayStation que conhecemos hoje. Foram produzidos cerca de 200 protótipos do Nintendo PlayStation, tornando este console mais raro do mundo. Uma das unidades foi vendida em um leilão em 2020 por 360 mil dólares, o que equivale a quase 2 milhões de reais. É dinheiro, hein? Mas fez parte da história da indústria dos games, né? Logomarca do PlayStation. Todos nós conhecemos o icônico logo do videogame, criado pelo design Manabu Sakamoto. Antigamente a versão utilizada era colorida, mas atualmente a Sony aposta em uma versão monocromática. Entretanto, foram criados vários conceitos antes de Sakamoto chegar ao produto final. Som de início do PlayStation. Quem compôs os sons dessa abertura foi o artista Takafumi Fujisawa. Ele revelou que criou tudo praticamente sozinho, com total liberdade criativa, tendo apenas como referência as animações que apareciam na tela. O processo criativo durou 2 semanas e a gravação foi feita em apenas 2 dias. A intenção do artista era contar uma história, a qual começava com você ligou seu videogame, passa por se prepare para a aventura e termina com todos os sistemas estão funcionando, agora você pode aproveitar o seu PlayStation. Os sons também foram projetados para rodar em loop, caso o leitor não conseguisse ler o disco ou o sistema apresentasse falha, indicando ao usuário que algum erro havia acontecido. Pocket Station. Você lembra do memory card? Imagina se ele também funcionasse como um Tamagotchi, para acompanhá-lo em qualquer lugar. Essa era a função do Sony Pocket Station, um periférico com tela LCD lançado apenas para o Japão. O acessório desbloqueava alguns minigames, dependendo dos jogos que tivesse salvo no Pocket Station. Alguns desses títulos eram Crash Bandicoot Warped e Final Fantasy VIII, por exemplo. O mascote do PlayStation. E não é o Crash Bandicoot, é o Polygon Man. Muitos pensam que o Crash Bandicoot foi o mascote do primeiro PlayStation, mas a Sony nunca o reconheceu oficialmente dessa forma. Na verdade, o console até teve um mascote real e oficial na América do Norte, o Polygon Man. A ideia era que ele refletisse o poder do videogame, capaz de renderizar mais polígonos que os concorrentes. E é isso aí, galera. Essas foram as 5 curiosidades do primeiro PlayStation. Se você conhece alguma, comente aqui abaixo. E não se esqueça, quer ficar antenado no mundo dos games? Siga o canal Poligonado.